Com as notícias do Legislativo Jornal da Rede Alesp, a gente conversa com Júlio Hidalgo, que é advogado e professor de Direito Constitucional. Ele nos fala sobre o projeto de lei que pretende incluir noções básicas de direito no ensino médio. Doutor Júlio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, doutor Júlio, tudo bem? Obrigada por ter aceito o convite para participar do nosso jornal. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes, e eu que agradeço o convite. Doutor Júlio, a Comissão de Educação aprovou a proposta do deputado Altair de Moraes, que prevê a inclusão de ensino de noções de direito, né? A Constituição é ensinada para crianças e adolescentes em outros países. É certo, professor? O que o senhor achou dessa decisão? Bom, eu pessoalmente acho essa decisão maravilhosa. Eu sou um dos, talvez, se não maior, um dos maiores defensores do ensino da Constituição para as crianças e para os jovens. O senhor acha que aprofundar o conhecimento da Constituição, ela pode ajudar a melhorar o ordenamento jurídico, ou seja, né, alguns artigos podem se tornar obsoletos com a conscientização da população? Olha, eu vejo da seguinte maneira, Aline, direito é seu direito, aquilo que você conhece. Né? Então, se você conhecer, você vai passar a exigir. E ao mesmo tempo, se você exige, o que acontece? Não se precisa colocar na lei aquilo que todo mundo respeita. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu tenho mais de 50 anos. Quando eu era garoto, era comum, era um costume das pessoas, um costume de educação, você dar lugar no ônibus aos mais velhos, às mulheres, às gestantes. Precisava de lei para isso? Não precisava. Por quê? Porque todo mundo tinha consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Quando isso passou a não ser mais respeitado, teve que fazer o quê? Teve que fazer uma lei para isso. Sim. Então, acho que se houver uma conscientização das pessoas, a necessidade de você recorrer à lei vai ser muito menor. Porque quando... Quem consegue respeitar o 5º constitucional, né, doutor, ele respeita o ser humano, ele, como o senhor mesmo disse, não precisaria de outras leis, né? Sim. Na Constituição você tem assegurado o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e outros mais que estão lá na Constituição. E o senhor acha também que a população, ela estando consciente de seus direitos e deveres, ela judicializa de maneira mais correta? Eu não tenho dúvida que ela vai judicializar de maneira mais correta. Eu acho que ela vai judicializar num primeiro momento, mas, porque veja, se a criança aprende os seus direitos e depois o jovem, né, vamos imaginar a criança lá, começa a aprender isso talvez com 6, 7, 8, 9, 10 anos, o jovem, primeiro ele vai passar a exigir esses direitos. Então, num primeiro momento, a gente vai ter uma judicialização maior, ou seja, a gente vai ter um número maior de pessoas recorrendo ao Poder Judiciário em busca dos seus direitos. Mas eu acredito que no momento posterior, esses direitos passarão a serem mais respeitados. E aí não vai ter essa necessidade tão grande de judicialização. Sim. Doutor, a nossa Constituição ela é de 1988, né, uma Constituição democrática, e hoje ela tem um vasto... Ela é muito extensa, ela foi aumentando, hoje nós temos acho que mais de 200 artigos, né? E tem outros países que ela é bem mais enxuta. Qual que seria a posição do senhor? O senhor acha que a Constituição nossa deveria ter uma reformulação? Bom, então vamos lá. O fato da nossa Constituição ser muito extensa não é totalmente ruim, tá? Tudo vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim nessa história. Por quê? O exemplo de Constituição enxuta, né? Constituição sintética, é sempre a Constituição dos Estados Unidos da América. Mas veja, do ponto de vista jurídico, a nossa Constituição é muito melhor, porque ela assegura infinitamente mais direitos do que a Constituição americana. Por exemplo, a nossa Constituição foi uma das primeiras constituições do mundo a assegurar direitos trabalhistas no seu texto. O artigo 7º da Constituição, que tem mais de 30 incisos, ele fala de vários direitos trabalhistas. Então, a licença gestante, a licença paternidade, o aviso prévio, o salário mínimo, tudo isso está lá na Constituição. E não é uma simples lei, então não pode tirar isso do trabalhador. Então, desse ponto de vista, a Constituição brasileira, mesmo sendo extensa, e o fato dela ser extensa, é bom, é ótimo. O que eu diria é que nem tudo precisava estar lá também, não precisava ter sido tão extensa, entendeu? Mais extensa que a Constituição dos Estados Unidos, ótimo que seja, mas não precisava ser tão extensa assim. Tem muita coisa que está na Constituição que até não precisava, mas não em relação aos direitos e deveres. Talvez em relação à organização do Estado, à questão tributária, à questão orçamentária, talvez não precisasse ter tanta coisa
lá na Constituição. Mas quanto aos direitos e deveres, é ótimo que eles estejam, por quê? Porque aí uma simples lei não pode alterar o que está na Constituição. Agora, doutor, algumas pessoas criticam a Constituição dizendo que ela não é justa ou que beneficia quem não deveria. Essa reclamação procede, professor? Não, coitadinha da nossa Constituição, tadinha da nossa Constituição. Veja, a Constituição é um texto. O problema talvez seja a interpretação, a aplicação da Constituição, Guga, porque é o seguinte, o texto não é discriminatório, o texto não favorece o branco, o negro, o rico ou o pobre. Eventualmente quem pode fazer isso é o aplicador da Constituição. Ele é que pode ter uma preferência por um determinado grupo social ou étnico, por exemplo. Né? Então, o problema são as pessoas, e não o texto da Constituição, na verdade. A Constituição não discrimina ninguém. Pelo contrário, no artigo 5º, que é o caput, lá, o preâmbulo do artigo 5º, que é o artigo mais importante da Constituição em relação a direitos e deveres, ele é bem claro. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Agora, a interpretação é que pode ser falha, mas a Constituição, tadinha dela. Ela não. Doutor, muita gente ela não entende, né, o que são direitos humanos. O senhor acredita que agora com esse projeto aprovado as pessoas vão ter mais consciência do que significa isso, né, e vai contribuir também para um melhor atendimento dessa questão? Eu não tenho dúvida, porque os direitos humanos são muito discriminados, né? Tem aquela pecha de, direito humano é direito de bandido. Não, gente, pelo amor de Deus. É também o direito do bandido porque ele é um ser humano, você goste ou não goste. Mas é um direito de todos nós, é o direito de qualquer pessoa no planeta. E lá na Constituição nós temos os direitos fundamentais. Se a criança aprender isso, e eu tenho essa experiência, eu tenho um livro que se chama Constituição para Crianças em Quadrinhos, que é até aplicado em algumas escolas, e então eu tenho a experiência de conversar com as crianças depois que elas estudam a Constituição para Crianças em Quadrinhos, e eu vejo o despertar nelas, não só do interesse pelos seus direitos, mas o respeito pelo direito do outro amiguinho, pelos direitos dos outros, que faz parte, né, dos direitos humanos, o direito à liberdade. Mas não é só eu querer liberdade, eu também dar a liberdade do outro. Né? Não é só eu querer assegurar a minha propriedade, é eu respeitar a propriedade do outro. Então, eu acho que esse projeto vem ao encontro, né, da necessidade que nós temos de criar cidadãos, né? Porque eu tenho mais de 50 anos e desde que eu sou criança eu fico ouvindo falar que é a geração do futuro, é a geração do futuro, e esse futuro parece para mim que nunca chega. Por quê? Porque acho que falta essa noção de cidadania, de eu faço parte, o que acontece com a Aline vai refletir em mim, o que acontece com o Guga vai refletir em mim, ainda que eu não os conheça. Então acho que você ensinar a Constituição para a criança vai criar na criança essa ideia de que ela faz parte de uma sociedade. Tá? Por isso eu acho muito positivo. Então, pode falar? Não, vamos lá, Guga, fica à vontade. Eu gostaria de saber, doutor, né, o senhor, a gente, na pergunta anterior, a gente abordou a questão da interpretação da Constituição. Existiria alguma forma da gente regulamentar essa interpretação para que ela chegue de forma mais justa para as pessoas, que de uma forma mais linear, por exemplo? Isso é um... Veja, quem interpreta a Constituição, vamos dizer assim, o intérprete maior da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O artigo 102 da Constituição diz que cabe a ele a guarda da Constituição. Tá? Agora, no nosso sistema jurídico, cada juiz, cada julgador, pode interpretar a Constituição como ele achar melhor. Embora a gente possa falar, né, existe uma ciência, chama hermenêutica, que é a ciência da interpretação. Existem regras de interpretação? Existem sim.